A partir deste momento, está no ar o programa O Poder da Palavra, com Neide Silva, coordenadora da Embaixada de Cristo em Rondônia, um ministério ligado à Embaixada de Cristo em Lagos, Nigéria, liderado pelo pastor Cris Oyakhilome. Neste programa, você ouvirá mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, como o devocional Rapsódia de Realidades do pastor Cris e outros temas que impactarão e mudarão a sua vida. Programa O Poder da Palavra. Mensagem inspirada no livro do pastor Cris Oyakhilome, Junte-se a esta carruagem. Vamos ler no livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 26 ao 35. Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candance, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te e acompanhe esta carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender a não ser que alguém me explique? Então pediu a Filipe que subisse na carruagem e se sentasse ao seu lado. E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela passagem em Isaías 53:7, pregou-lhe o evangelho. Glória a Deus. Porque Deus instruiu Filipe a se juntar à carruagem? Qual era a importância da carruagem? Primeiro, precisamos entender o significado de carruagem no contexto desta mensagem. Carruagens representam os veículos da vida. E a palavra veículo aqui não se refere só a meio de transporte. Ela representa também suas ideias, talentos, habilidades e caráter. Um veículo é aquilo que fornece para você uma avenida de expressões fisicamente, mentalmente ou de outro modo, te leva para o contato com outras pessoas e define a sua esfera de contato. Ou seja, há veículos de negócios e profissões. Por exemplo, se você trabalha em um banco, o banco é o seu veículo. Se você é um estudante, a escola é o seu veículo. Enquanto o Espírito Santo estava dizendo a Filipe para se aproximar e se juntar à carruagem, ele estava falando de um veículo particular. Mas a questão aí não era a carruagem em si, mas o que havia dentro dela. Deus sabia que Filipe reconheceria o tesouro, então o enviou para se juntar à carruagem. Hoje, você está em uma carruagem onde você trabalha, estuda e faz negócios. E nessa carruagem, você se associa a pessoas, expressa suas convicções e ideias.
E quando você entender essa verdade, sua vida terá um novo significado. Quando Deus nos envia para uma carruagem da vida, Ele pode confiar em nós para fazermos o que Filipe fez? Deus quer nos chamar a atenção para nos levar a lugares onde a vida das pessoas serão valorizadas através da vida dele em nós, nos colocando em diferentes áreas da vida, nos colocando em contato com as pessoas do mundo. Deus colocou a Bíblia em nossas mãos para um propósito definitivo. Nós nos tornamos candidatos para a carruagem e precisamos compartilhar as verdades profundas da Bíblia com aqueles que estão em contato conosco. Precisamos apresentar a eles as boas novas do reino de Deus. Romanos 1,16 diz: portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Aleluia. Ele nos quer dando testemunho do Evangelho e compartilhando a bondade com outros. Este é o propósito da carruagem. Ganhar almas é o trabalho número 1 de Deus. E não há nada tão vital no reino de Deus como ganhador de almas. Há mais alegria no céu por um pecador perdido que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. O Senhor Jesus disse em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Provérbios 11:30 diz, o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Aleluia. O temor de Deus é o início da sabedoria, e a real sabedoria é demonstrada no ganhar almas. Quando você pegar a Bíblia e aprender algo novo, você deve dizer para o mundo. O Senhor Jesus disse em Lucas 12:3, porque tudo que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Glória a Deus. Você precisa pregar o Evangelho, dizer alto para todos. Paulo disse em Tito 1:3, no devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. Aleluia. A pregação da palavra é vital. Esta é a única forma de trazer vida eterna para os outros. Nós precisamos pregar a palavra, porque ela acende a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E as pessoas só podem ter a fé para a salvação quando elas ouvem o Evangelho. Você não precisa de um púlpito para pregar. Filipe não precisou de um púlpito. Deus lhes disse, aproxime-se e junte-se à carruagem. E ele obedeceu, testemunhou para o eunuco e eventualmente o conduziu a Cristo. Este eunuco se tornou um embaixador do reino de Deus para a Etiópia. E foi assim como o evangelho primeiro foi para a África. Aleluia. Começa por mim. Começa por você. E assim o evangelho se espalhará por todo canto desta terra. Não tenha medo. Deus não o decepcionará. Quando você o defender, ele lhe dará palavras para falar. Deus está pronto e disposto a trabalhar com você e salvar pessoas através de você. Romanos 10:14 diz, no entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão
se não há quem pregue? É por isto que o Senhor conta conosco. Deus pode confiar em nós para nos juntarmos à carruagem? Sabe, existe uma profundidade em Deus que ninguém saberá até que comece a testemunhar. Existe um poder no reino de Deus que não será liberado em seu sistema até que você comece a compartilhar a palavra sobre Jesus. Existem sinais e maravilhas que você nunca verá começar até que você comece a pregar o evangelho. Existe uma maneira de você conhecer e experimentar Deus através do compartilhamento de Jesus que você nunca experimentará com 20 anos de estudo da Bíblia. Nenhuma escola bíblica pode ensiná-lo desta maneira. Você o experimenta compartilhando a palavra. Deus se mostra vivo para você e ninguém pode ensinar sobre ele de outra maneira. E é por isto que você deve se juntar a uma carruagem se ainda não estiver em uma. Faça o ganhar alma seu compromisso de vida. E ao fazer isto, a presença de Deus virá sobre você de uma maneira muito especial, mais do que você jamais poderia imaginar. Alguém pode dizer: bem, eu preciso que o Espírito Santo me dê uma direção específica, como fez com Felipe, ou eu não preguei porque o Espírito Santo não falou comigo. Mas você deve entender que Deus liderou Felipe daquela maneira porque ele estava começando a sua igreja naquele momento, naquele lugar. E ele precisava ensiná-los e treiná-los. Ele precisava mostrar a eles como fazer. Hoje, você não precisa ouvir uma voz antes de compartilhar o evangelho com alguém. Mateus 28, 19 ao 20 diz: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Aleluia! Esta é a única instrução que você precisa do Mestre. Não espere outra voz. Em João 4, do versículo 35 ao 36, na parte A do 36 diz: não dizei vós, ainda há 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe frutos para a vida eterna. Glória a Deus. Através de você, Deus quer que nasça igrejas, missões e alcance vidas na sua cidade, estado, país e nações do mundo. Mas você precisa começar aí onde você está. Juntos, podemos alcançar todo mundo para Jesus. Deixe o fogo do evangelismo acender no seu coração, enquanto você ouve essa mensagem. Este é o seu tempo. Então brilhe. Você nasceu para este tempo e carrega alguém dentro de você. O Espírito Santo, que pode afetar o seu mundo se você estiver convencido disso. Uma vez, um compositor, após o seu encontro com Cristo, escreveu esta linda canção. Eu ouvi a história de Jesus. Parecia música aos meus ouvidos. Bela história de Jesus. Afastei minhas dúvidas e todos os meus medos. Quão maravilhoso é este amor que me trouxe do alto. Oh, não é apenas uma história, mas realmente a bela história de Jesus.
Este mundo está ansioso para saber a maravilhosa história de Jesus. Eu o levarei aonde quer que eu vá. Conte sobre o amor dele para este mundo, para salvar todo homem, mulher, menino e menina. Não é apenas uma história. Essa história pura e simples tornou-se real para mim. Aleluia! Esta é a única mensagem no planeta Terra que liberta um homem. Portanto, junte-se a esta carruagem. E agora, eu convido você que me ouve, você que ainda não nasceu de novo, você que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração comigo agora, aí onde você está. Essa oração é baseada no livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então repita essa oração comigo, com fé e voz audível. Senhor Deus, creio de todo o coração em seu Filho Jesus Cristo. Eu creio que ele morreu por mim e que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Eu acredito que ele está vivo hoje. E eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. A partir desse dia, por ele e em seu nome, eu tenho a vida eterna. Eu nasci de novo. Obrigado, Senhor, por salvar a minha alma. Sou teu filho agora. Amém. Se você fez essa oração com fé, saiba que o Senhor te ouviu e ele te responde. Querido Pai, obrigada pela responsabilidade que o Senhor nos confiou de pregar o Evangelho. Obrigada por aqueles que o Senhor designou para receber a salvação hoje, à medida que a tua verdade é proclamada em todo o mundo. Oro para você que me ouve, para que atravesse todas as portas abertas com ousadia e sabedoria, cumprindo o seu chamado para ganhar almas. Que a graça e as estratégias divinas sejam empregadas e que cada momento, esforço e recursos sejam dedicados ao cumprimento deste mandato divino, com urgência e excelência, realizando assim a obra para a qual você foi chamado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E se você quiser receber o livro do Pastor Cris, junte-se a esta carruagem, entre em contato conosco pelo WhatsApp 69 999 099818 e nós o enviaremos a você. Então tenham todos um excelente dia. E até a semana que vem com mais um programa, O Poder da Palavra. Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69 99909 9818. Deus te abençoe.